Vamos seguir então para o nosso painel último do dia, né? Um dia muito produtivo. Nós já vamos convidar o mediador Fernando Duarte Barbalho para conduzir o painel de número 10 dessa tarde. Obrigado, doutora Jaqueline, boa tarde. Boa tarde, conselheiro Silmar, conselheiro Saulo. Estendo meus cumprimentos a todas as autoridades, aos nossos palestrantes, aos organizadores e demais participantes que prestigiam este evento. É com muita satisfação que damos início a este painel e será tratada esta louvável iniciativa, fruto justamente de uma parceria firmada entre o CNJ, a Tricom e o TCU. Trata-se do Destrava, Programa Integrado para a Retomada de Obras. Sem me aprofundar no tema, o Destrava é mais um exemplo de parceria no enfrentamento dos complexos problemas que afligem nossa administração. No caso específico, o problema das obras paralisadas. Neste painel, contaremos com a honrosa contribuição da doutora Luiz Helena, conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, do doutor Renato Rainha, conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Desde já, eu agradeço aos nossos palestrantes pela disposição com que atenderam ao nosso convite para este diálogo e os parabenizo na certeza que teremos um momento produtivo de reflexões importantes. Nossos palestrantes terão 25 minutos cada para realizar suas exposições. Adianto aqui meu pedido de desculpas por eventual intervenção para controle de tempo que possa ser necessário. E já me adianto, passando então a palavra para a doutora Luiz Helena, conselheira substituta, para que inicie sua palestra. Conselheira, por favor, ative o áudio. O seu áudio está desativado. Vai subir um pop-up. Conselheira, a senhora está utilizando algum fone de ouvido? Pode ser o microfone do fone. Talvez, se a senhora retirar ele do computador, ele habilite novamente a opção. Não. Talvez, se a conselheira sair da sala e entrar novamente, pode ser que resolva, conselheira. Doutor Rainha. Boa tarde a todos. Eu não sei como a conselheira ela preparou a fala dela como introdutória para mim, se a gente pudesse esperar, ver se em pouco tempo ela entra. Se não for possível, aí eu começo a minha fala e depois a conselheira apresenta. Mas se a gente puder esperar alguns segundos, eu acho que a gente consegue resolver essa situação. Vamos aguardar um pouquinho, e de todo modo eu já quero aproveitar a oportunidade para agradecer pela sua presença, conselheiro. Nós ficamos muito felizes com a sua participação. Eu que agradeço, conselheiro Saulo. É uma honra muito grande poder participar de um evento de tamanha grandeza. Muito obrigado. A honra é toda nossa. Abriu. Isso. Agora sim. Gente, me perdoe, eu até estou habituada com o Google Meet, não sei o que aconteceu aqui. Boa tarde a todos, acho que é mais para criar expectativa, né? Tem uma entrada triunfal, não é a melhor, mas acho que nessa época de pandemia agora, melhor do que fazer uma piada introdutória, como a gente sempre faz, é acontecer uma coisa dessa, né? Pelo menos eu não estou nem sem roupa, nem ninguém passou por aqui sem roupa, não foi nada tão picante assim. Eu não vou cumprimentar todas as pessoas que eu gostaria, porque eu sei que o adiantado da hora não permite, mas vou cumprimentar, então, todas as autoridades presentes, servidores dos tribunais, estudantes do mestrado da Universidade Federal,
nas pessoas do conselheiro Saulo, a quem eu agradeço imensamente o convite para falar nesse evento, e também o conselheiro, que eu não sei se está presente, o conselheiro Fabrício Mota, também dileto amigo, que representa a Universidade Federal e o TCM. Nas pessoas deles eu cumprimento todos os demais, espero que entendam que não é uma falta de educação, mas para acelerar a nossa apresentação, né? Eventos como esse são muito relevantes para o momento que nós estamos vivendo, mas, na minha visão, muito mais do que isso. É preciso que a gente mude um pouco a nossa visão sobre determinados fenômenos, tanto no tocante ao Estado, quanto no tocante à administração pública. E, por conta disso, é que nós vamos fazer uma introdução aí ao Destrava, nós vamos dividir nossa apresentação, eu vou colocar, espero que não dê problema nenhum. Se não entrar, vocês me digam, por favor. Tá tudo certo? Sim, a apresentação foi iniciada. Compartilhamento. Ótimo. Nossa apresentação seria com 3 palestrantes, eu, conselheiro Renato Rainha e a auditora Adriana Portugal. Infelizmente, a Adriana não pôde compartilhar conosco nesse momento, porque ela está com coronavírus. Quando ela tinha aceitado o nosso convite, ela ainda não sabia, né, jamais imaginaria algo nesse sentido. Acho que ela está até nos assistindo. Queria muito agradecer a Adriana pelas brilhantes considerações e colaborações que ela deixou para que eu e o conselheiro Renato Rainha pudéssemos, então, dividir essa apresentação. Nossa apresentação, ela se divide, esse é o espelho, se divide em partes distintas. Eu vou tratar da parte geral, da questão jurídica, da questão desse arranjo diferente que nós temos que nos acostumar a ver, e o conselheiro Renato Rainha vai tratar especificamente das nuances, dos detalhes relacionados ao programa Destrava, uma vez que ele é um dos representantes da Tricom nesse programa. Eu vou começar, e quem está acostumado com as minhas apresentações sabe que eu gosto de filosofar um pouco, vou pegar um gancho da Maísa e um gancho do José Gustavo também, né, falando que a gente precisa mudar um pouco o nosso mindset, a nossa forma de enxergar. Então, quando a gente falar em parcerias ou falar em colaboração, a gente tem uma visão muito hierárquica disso, né, muito tradicional. A gente pensa nas instituições como elas são e naquilo que nós estamos acostumados. Como, por exemplo, desde criança nós estamos na escola, a escola tem uma hierarquia, a família tem uma hierarquia, no nosso trabalho tem uma hierarquia, então a gente não consegue muito enxergar situações de relacionamentos e interações horizontalizadas, nas quais as pessoas estão todas no mesmo nível. E esse tipo de atuação conjunta, esse tipo de interação, de sinergia, acontece muito dessa maneira. Não há uma hierarquia propriamente, não há alguém mandando ou alguém liderando sozinho e os demais executando. Há um compartilhamento, inclusive, de decisões. Então, eu gosto muito dessa frase do Nietzsche, e que possamos nós, então, caminharmos um novo caminho, inclusive com sapatos novos. A contextualização inicial que eu acho importante, eu vi que a Maísa também achou, trazer algum tipo de conceito, isso inclusive foi abordado pela professora Maria Paula Dallari. É importante que a gente tenha em mente um referencial mínimo desses conceitos. Então, no âmbito do contexto, no âmbito do que há de antecedente a essa atuação conjunta, nós temos nesse slide aí o dever de eficiência e o problema dos problemas públicos, vamos dizer assim, a questão dos problemas públicos complexos, também chamado wicked problems, que traz para a administração, para o governo, para o Estado, uma situação muito peculiar. São problemas que não são facilmente resolvíveis, um ator sozinho também não consegue resolver, seja por todas essas dificuldades que estão listadas no slide, é um material que nós vamos deixar também à disposição. Então, são problemas incompletos, que estão sempre mudando, eles são muito instáveis, são incertos, tem muitos interesses ou muitos recursos envolvidos, e aí nós temos, por outro lado, o dever de eficiência da administração, que tem que agir com presteza, com perfeição, com rendimento, apresentar um desempenho
planejar, ter uma visão integrada, tudo isso faz com que esse tipo de atuação, de sinergia, de interação, colaboração, cada um está dando um nome, parceria, tudo isso faz com que esse arranjo novo aconteça. Então, é importante que esse antecedente seja bem estudado, até porque, na minha visão, uma parceria ou uma colaboração, um termo de cooperação, em que as partes não estão maduras ainda, não são capazes para integrar esse tipo de força conjunta, isso vai dar errado. E nós vamos acabar achando que é uma via que não funciona, e, na verdade, o problema era de uma incapacidade por falta de estudo da contextualização e por falta de uma visão da própria instituição, da parte interna da instituição. Então, acho que é importante esse slide apenas para trazer qual é o antecedente desses novos arranjos. E aí tem um outro slide que eu gosto muito, quem assiste palestra de orçamento sabe que eu costumo colocar, que os problemas públicos complexos, eu costumo enxergar mais ou menos dessa maneira, né? Você tem essa quantidade pequena aí de convidados, né? Uma multidão enorme e um bolinho bem pequeno. Então, são 100 mil pessoas para 10 pedaços de bolo. Essa equação, resolver essa situação, é que faz com que a administração, percebendo cada órgão, cada unidade, ou cada instituição, que sozinha não consegue resolver, simplesmente pegar esse bolo e tentar partir é impossível, é um problema de difícil equação, de difícil solução, então busca parceiros, busca outras instituições, sejam elas públicas, privadas, sociedade organizada ou desorganizada mesmo, os indivíduos, cada cidadão de per si, buscar esses esforços, esse reforço dessas pessoas para tentar resolver esses problemas. E aí, por que os resultados não acontecem normalmente, né? Além do problema ser muito complexo e realmente ele ser difícil, quase impossível solução, nós temos todas essas questões, esses desafios que ocorrem para que os resultados da administração não aconteçam. Então, sérios problemas de planejamento, isso ocorreu também no âmbito do Destrava, o conselheiro Renato Rainha vai especificar melhor, problema de agendas desintegradas ou concorrentes, então tem muita urgência no serviço público, muita pressão, muito interesse individual, falta de comprometimento, muitas vezes, da alta direção, e um efeito dominó na execução, porque não havendo liderança, a execução também fica deficiente, uma cultura institucional antiga, inoperante ou ineficiente, ou disfuncional, escassez de recursos também são motivos, mas os principais talvez sejam a incapacidade da própria administração e a falta de comunicação com as outras instituições públicas e privadas, que hoje é denominada na doutrina de insulamento, a palavra que ela por si mesma já revela o seu significado. A administração pública costuma ser muito insulada. Tem um exemplo interessante que o CNJ editou em 2013 uma portaria e renovou essa portaria com algumas modificações em 2019, criando o que eles chamaram de rede colaborativa do Poder Judiciário. E se vocês forem olhar essas portarias, eu até anotei o número delas aqui, portaria 138 de 2013 e portaria 59 de 2019, ambas do CNJ, vocês vão perceber que a visão de governança colaborativa, de rede colaborativa, é absolutamente insulada, porque é uma rede que tem unidades apenas, como diz a Maísa, apenas dentro do próprio Poder Judiciário. Não há uma relação, um relacionamento do Poder Judiciário com outras instituições. Então, eles denominaram de governança de rede colaborativa simplesmente a união das unidades internas do próprio Poder Judiciário. E isso é uma visão de insulamento, que percorre toda a administração, não é característico, refletido hoje deve ser pensado com muita calma, para que a gente possa mudar esse modelo mental de estudo desse fenômeno de colaboração. E aí, o ponto que eu quero chegar é que exatamente a governança tem como uma dos seus elementos essenciais a capacidade de se relacionar, não só com seu próprio público-alvo, mas também com outras
instituições, parceiros, sejam públicos, sejam privados, para que as suas entregas, o seu valor público aconteça. Então, nós temos aí que a governança é um novo arranjo que envolve governo, gestão e sociedade, e os conjuntos político e administrativo agem de forma sinérgica, estabelecendo redes de diálogo, né, públicos e privados, para adquirir confiança desses atores que estão envolvidos direto ou indiretamente com a atividade fim, e também para demonstrar sua capacidade institucional. Então, a gente colocou um conceito de governança, é importante que a gente lembre aí que o resultado final de tudo isso é a entrega de valor público, ou seja, satisfazer as necessidades da sociedade. Então, nesse ponto, a capacidade relacional, ela seria um dos tripés das capacidades que devem ser presentes, que devem estar presentes na governança pública, para que uma entidade diga que ela realmente está praticando a governança pública, ela está inserida nesse contexto, é necessário que ela preencha esse tripé de capacidades. Então, eu vou falar apenas da capacidade relacional, porque a institucional e a de performance não tem muito a ver agora, né, com o tema do painel, mas a capacidade relacional, tá aí no slide, seria exatamente a instituição reconhecer que ela tem uma rede de relacionamento, que nós vamos chamar de rede de governança, que são stakeholders, pessoas, atores, que ela se envolve direto ou diretamente com a sua atividade finalística. Ela tem que ter condições, essa instituição, de interagir com esses atores. Ela, como bem disse a Maísa, além de ultrapassar obstáculos de imaturidade institucional, como são a vaidade e o apego ao poder, esse tipo de coisa, além de tudo isso, ela tem que ter uma capacidade mesmo de recursos humanos, uma capacidade de profissionalização, para que ela compreenda como que é uma decisão conjunta, como é uma liderança compartilhada, colaborativa. Então, é importante também que essa instituição seja flexível, que ela seja maleável para que esse relacionamento, esse diálogo, ele seja fluido, ele aconteça normalmente, tranquilamente, né? E tem que ter uma habilidade de articulação. Diferentemente do que, e é lógico, gente, não é o que eu acho correto ou não, nós estamos refletindo sobre esses conceitos, porque a professora Maria Paula Dallari foi muito feliz ao dizer que nós precisamos construir ainda esses conceitos, precisamos estudar essas questões para a gente criar um mapa de conceitos a respeito desse tema, mas, na verdade, eu entendo que a articulação é uma habilidade que a instituição tem para agir com diversos atores, inclusive convencer, dentro desse poder de interação, convencer a colaborar, convencer que esses atores possam auxiliar essa instituição a cumprir os seus objetivos. Então, eu vejo mais, não como a articulação sendo um instituto próprio, mas uma habilidade da instituição para interagir com outros atores. E não há dúvida que, dentro da governança e dentro desse tripé relacional, a transparência é um ponto importantíssimo, não só a transparência para o público, mas a transparência nessa relação. Imagine, então, um gabinete de crise ou um comitê como esse da educação, em que os atores não revelam os problemas, não revelam as situações que estão vivendo, os desafios, e aí não dá certo esse tipo de arranjo, porque ele é muito baseado também na confiança. E aí a gente coloca de uma maneira mais genérica, tentando começar uma questão conceitual, muito principiológica ainda, assim, muito no início, mas tentando contribuir com essa questão. Nós temos aí, então, o sentido amplo dentro da capacidade relacional, que a gente chamou aqui de interações e diálogos interinstitucionais. Eu listei 3 itens que eu considero que são produtos dessa, ou mecanismos dessa interação, desse diálogo, os contratos que foram bem lembrados pelo professor Eurico no primeiro dia aqui desse evento, contratos em geral, quer dizer, todo tipo de relacionamento formalizado, seja o contrato de aquisição, que é da lei de licitações, e convênios também, seja essas parcerias que a gente está acostumado a ver, termos de cooperação técnica, todo tipo de junção que envolve interação entre instituições estaria nesse campo contratual.
Depois nós temos uma execução compartilhada de políticas públicas decorrentes ou da Constituição ou da legislação, e aí eu já não coloco dentro da minha visão pessoal desse arranjo colaborativo esse tipo de execução, porque na verdade isso já vem como um comando, seja da Constituição, seja da legislação, no caso dessas políticas públicas interfederativas. Na minha visão é algo a gente estudar, ainda pensar, mas ou da Constituição, né? E eu entendo, particularmente, quem me conhece sabe também que eu sou muito apaixonada pelo tema do processo, porque eu acho que o processo, seja ele administrativo, de contas, o processo legislativo, judicial, eles são veículos de comunicação e de diálogo intenso, seja da administração com os jurisdicionados, seja da administração com outros setores da própria administração, mas de modo geral, o processo é um grande veículo de diálogo e um diálogo aberto, porque a exceção daqueles processos que são sigilosos, a maioria deles, o público participa desse diálogo, conhece esse diálogo através da transparência. E aí, esses novos arranjos, eu já estou terminando, não sei como é que está meu tempo aí, estou correndo aqui para adequar bem. Esses novos arranjos de interação, eles possuem entradas, quer dizer, insumos que vão ser utilizados, condições para que eles aconteçam, uma decisão de colaboração, porque não é simplesmente, gente, vamos lá, então vamos colaborar, vamos, não pode ser desse jeito, a gente tem que ter um mínimo de regras, um mínimo de referencial, vamos colocar dessa forma, um padrão, para que isso possa acontecer de uma maneira adequada, e depois nós temos o output, que é o produto que vai sair, o que vai acontecer, né, nesse processo de interação e impacto Então, à medida que ele sabe que aquele ator que ele está convidando para colaborar com ele, vai proporcionar o resultado, a capacidade relacional, tem que ter uma espontaneidade, não pode ser nada que a lei obrigou, ou que a Constituição obrigou, tem que ser uma junção de esforços voluntários, e o destravo foi assim, o conselheiro vai poder falar melhor, mas é importante que haja um espaço negocial. É preciso que as competências todas, elas consigam se ajeitar, que elas sejam equacionadas e que haja um espaço negocial. Alguém abrir mão de alguma coisa, o outro abrir mão de outra, para que a decisão conjunta seja fruto exatamente desses esforços de negociação. E nesse ponto é que eu digo que a habilidade de articulação, ela faz toda a diferença. Então, a instituição que possui uma capacidade relacional, ela possui essa habilidade de articular. Ela junta as pessoas corretas e ela consegue convencer essas pessoas a colaborar espontaneamente para o cumprimento da sua missão. A decisão de colaboração é exatamente dizer, não, está pronto, esses são os atores adequados, nós vamos fazer dessa maneira, todos contribuíram com as suas opiniões a respeito desse problema público complexo, então nós vamos colaborar. E aí, a partir dessa decisão, você tem o output, que é o produto, que é o que sai desse processo, que é exatamente a colaboração propriamente dita. É o programa de Destrava, é o gabinete
de educação que vocês estão participando, soltando seus produtos, suas cartilhas, suas orientações, então a atuação conjunta para valer acontecendo. E o impacto é inevitável, além da sociedade perceber que há um ganho de eficiência, porque o desempenho melhora e o valor público chega, ou seja, as necessidades vão sendo satisfeitas, a própria administração também se impacta positivamente com essas realizações, não só do âmbito objetivo, que é cumprir a missão, mas do âmbito subjetivo dos atores que ficam mais entusiasmados com esse tipo de atividade, como foi bem colocado aqui. Por fim, esse é meu último slide dessa primeira parte da apresentação, novos arranjos, velhas formas. É possível, enquanto a gente não tem uma sistematização desse mundo novo, ao qual nós estamos debatendo aqui no evento, e daí porque a importância da academia participar, junto com a administração, realmente de eventos para debater e a gente achar soluções conjuntas nisso também, é possível ainda que os novos arranjos, eles sejam tratados ainda nas velhas formas. Isso já está acontecendo, então nós não temos como parar o carro, graças a Deus isso tem que evoluir mesmo, tem que caminhar para frente. Então, o Destrava é um exemplo, o conselheiro vai tratar das questões mais detalhadas, porque ele participa representando a Tricom, mas o contexto é de um problema público complexo, que são as obras paralisadas, isso impacta muito na administração, impacta muito na população, ela não recebia as entregas, o valor público que ela precisa, os postos de saúde, as escolas, as estradas, então o problema é grande, porque isso acontece em todas as esferas federativas, de uma maneira muito parecida, como o conselheiro vai demonstrar, mas a instrumentalização foi utilizada uma forma velha ainda, ou seja, um termo de cooperação técnica, que nós estamos acostumados a fazer isso desde sempre, né, e esse instrumento conseguiu receber esse novo arranjo e tocar essa situação para frente. Então, é interessante que a gente não precisa ficar tão preocupado, apesar de ser importante estudar padrões e conceitos, a gente pode simplesmente ir fazendo, eu acho que isso é importante, né? Então, as velhas formas ainda conseguem receber esses arranjos até que a gente imagine uma forma melhor, uma forma nova, e as interações dentro do programa de Destrava são enormes, o conselheiro vai apresentar os parceiros e vai apresentar, inclusive, pessoas que não são parceiras, mas que contribuíram com produtos das suas atividades privadas. Então, o Destrava ele é um exemplo maravilhoso, porque além da parceria formal de diversos colaboradores, nós ainda temos as contribuições de atores que não estão dentro do termo e não fazem parte dessa parceria, né, em sentido estrito, mas contribuem com seus produtos. Então, isso vai ser bem colocado. Os resultados conhecidos vão ser mostrados pelo conselheiro Renato Rainha também, são diagnósticos, aprendizados, que eu acho que o sistema todo de controle, o judiciário, o Ministério Público, todos que se envolveram nessa situação estão aprendendo muito, mas eu acho que alguns dados também serviram de aprendizado para a própria população, que tem uma percepção diferente do que acontece no ambiente público, e à medida que os diagnósticos vão aparecendo, a gente vai tendo informações sobre a realidade que difere muito daquilo que a percepção fazia todo mundo acreditar. E aí, obviamente, que haverá um aprimoramento no desempenho do controle dessas obras, e os gestores cientes dessa política também, desse programa, vão tomar mais cuidado nesse ambiente das obras públicas. Não há uma solução do problema porque o programa ainda não terminou, ele está na sua fase muito inicial, e eu encerro aqui, vou agradecer, vou tirar a apresentação, o conselheiro também vai apresentar, mas eu vou parar aqui a apresentação e vou encerrar minha contribuição de hoje, agradecendo muito a participação, espero que eu não tenha corrido muito nem ultrapassado o tempo,
eu não controlei meu tempo, mas eu agradeço demais o convite e espero que tenha sido útil para vocês essas palavras que eu quis refletir agora, quis colocar para reflexão de todos nesse momento. Muito obrigada. Com certeza, doutora Heloísa, muito obrigado pela exposição muito didática. Vou passar a palavra agora ao conselheiro Renato Rainha. Pode iniciar, conselheiro. Pois não. Primeiramente, eu quero cumprimentar a todos, na pessoa do conselheiro Saulo, do nosso mediador, doutor Fernando, e da conselheira Heloísa Helena. Quero cumprimentar os nossos servidores, os estudantes, todos os que estão participando, e também cumprimentar todos os organizadores desse evento. A conselheira Heloísa Helena já ressalvou que nós teríamos a participação também da auditora de controle externo, Adriana Portugal, que, para minha honra, trabalha comigo no meu gabinete, mas, lamentavelmente, por motivo de força maior, ela não pôde estar presente, mas reconheço aqui também o trabalho de pesquisa essencial, dedicado, que ela fez, que vai proporcionar essa minha exposição aqui para os senhores com alguns dados importantes para a gente compreender bem o programa Destrava. O programa Destrava, ele nasce de um diálogo institucional entre o TCU, o CNJ e a Atricom, e se formaliza através do termo de cooperação técnica 18 de 2019. E qual que é o objeto do nosso programa Destrava? É o estabelecimento de cooperações, inicialmente entre a Atricom, TCU e CNJ, para a troca de informações e depois adoção de soluções para esse grande problema que são as obras paralisadas no Brasil. E o que é importante, e eu destaco isso agora, que eu vou voltar a falar nisso no decorrer da nossa conversa, que o objeto incluía as obras paralisadas apenas por decisões do Poder Judiciário e dos Tribunais de Contas, porque nós estávamos calcados numa suposta verdade de que a maioria das obras do nosso país, elas estão paralisadas ou por decisão do Poder Judiciário ou por decisão dos Tribunais de Contas. E o diagnóstico nos mostra exatamente o contrário disso, que, infelizmente, é o que se pensa na sociedade hoje em dia ainda. Então, o objeto do programa Destrava era achar soluções para as obras paralisadas em razão de decisão do Judiciário, em razão de decisão dos Tribunais de Contas. E aí, o primeiro passo foi que cada uma dessas três dássemos as informações que a gente foi capaz de coletar. O primeiro diagnóstico que nós fizemos, que eu quero destacar com vocês aqui, foi feito pela própria Atricom, Associação de Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Nós fizemos uma pesquisa entre fevereiro e março de 2019. A Atricom solicitou a todos os tribunais de contas do Brasil, TCU, TCDF, tribunais de contas dos estados, tribunais de contas de município e dos municípios, que fizesse um levantamento nas suas jurisdições e verificasse as obras que estavam paralisadas. Só que nós fizemos um corte, nós fizemos uma seleção, nós pedimos obras que foram iniciadas a partir de 2009 e com valor acima de 1,5 milhão. Então, o levantamento da Atricom, ele envolve obras iniciadas depois de 2009, a partir de 2009 e acima de 1,5 milhão. E o que nós encontramos é assustador. 2.555 obras paralisadas no nosso país, 90 bilhões em recursos públicos desperdiçados em obras que não têm nenhuma serventia à população. E aonde estão essas obras? Nós verificamos que, principalmente no Sudeste, 32%, no Nordeste, 27%, no Norte, 20%. Mas, assim, é um pouco maior, porque ela está espalhada praticamente em todas as regiões do nosso país. E quais eram os tipos de obras? A tipologia desse levantamento, ela nos mostrou o quê? Que 21% eram de obras paralisadas na área de educação, 18,8% na área de infraestrutura,
de 15,2% na área de saneamento, mobilidade urbana também 15,2%, transporte 14,9% e saúde 5,1%. Nessas tipologias que eu acabei de falar para os senhores, educação, infraestrutura, saneamento, mobilidade, transporte e saúde, nós temos mais de 90% das obras paralisadas. Identificado, então, o local e identificada a tipologia, a gente procurou saber quais foram os principais motivos das paralisações. Em primeiro lugar, nós tivemos os repasses. Em determinado momento, o ente responsável pelo repasse, ou o governo federal, ou o governo estadual, mas principalmente os municípios, deixaram de fazer o devido repasse para que a obra tivesse a sua continuidade. Cerca de 20% a paralisação se deu em razão do abandono pela própria contratada. Cerca de 19,1% em razão de deficiência no planejamento da obra. E aí, a questão do planejamento não está só na questão orçamentária, está também na questão dos projetos, está também na questão da capacidade técnica do acompanhamento da obra, e também 11% dos motivos da paralisação nós encontramos na questão da execução da obra. Visto, então, os motivos, a gente fez a outra pergunta. Quem promoveu a paralisação? Quais foram os principais responsáveis pelas paralisações das obras públicas? Em primeiro lugar, o diagnóstico nos mostra com 50,8% que foram os gestores, ou os membros da governança, ou os gestores. 38% nós não conseguimos encontrar o motivo da paralisação. 9,1% foi em razão de abandono pela empresa, e agora é que eu chamo a atenção aos senhores. Aquele objeto inicial do programa Destrava, que era levantar as obras paralisadas em razão de decisões judiciais ou de decisões de tribunais de contas, a gente teve uma surpresa, porque apenas 1,2% das obras paralisadas foram paralisadas por força de decisão judicial. E apenas 0,7%, ou seja, menos de 1% das obras paralisadas foram paralisadas por decisão dos tribunais de contas. O que mostra que o que se pregava na sociedade de que tribunais de contas e judiciário eram responsáveis pela esmagadora maioria das obras que estão paralisadas não é uma verdade. Não é uma verdade. Esse foi o diagnóstico da Tricom. O TCU também fez um diagnóstico e eu quero chamar a atenção com relação ao diagnóstico do TCU para alguns pontos muito interessantes que o TCU conseguiu levantar e trazer para o programa de Destrava. O TCU analisou 38 mil contratos no valor de 725 bilhões de reais. Ele utilizou de banco de dados próprio, mas também utilizou de banco de dados da Caixa Econômica Federal, do PAC, do MEC, do DINIT e da FUNASA. E a pesquisa foi feita entre abril e maio de 2018. Esse período é importante porque nós vamos ver também o levantamento da CGU, que conseguiu levantar um valor superior um pouco ao do TCU, mas o prazo, o período do levantamento da CGU foi diferente do TCU, porque eles fizeram até 2019, ele fez no período de 2019. Nesse resultado do diagnóstico do TCU, foram levantados 14 mil contratos paralisados, ou seja, 36% das obras ou estavam paralisadas ou com uma execução quase perto do zero, uma execução baixíssima. E os valores contratados nessas obras paralisadas, algo em torno de 144 bilhões, com pelo menos 10 bilhões imobilizados. Vejam, os senhores e as senhoras, o desperdício de recursos públicos. Obras que, muitas delas estão no começo, com 5%, com 3%, com 10% feito e completamente abandonado. Quais foram as causas de paralisação, segundo o levantamento do TCU? Causa técnica, falha no planejamento, falha na execução da obra, abandono da obra, principalmente pelas empresas,
E a questão orçamentária e financeira, a falta do fluxo do dinheiro em razão da falta do planejamento orçamentário e financeiro. Nesse diagnóstico do TCU, 3 causas eles encontraram que a gente confirma em praticamente todos os levantamentos que são feitos. É a carência do fluxo financeiro, a ausência em determinado momento do fluxo financeiro para alimentar aquela obra, a questão técnica das obras, um planejamento deficiente, uma execução deficiente, e a questão do jogo de planilhas, que tem gerado muito abandono de obras. Isso aqui é muito importante a gente observar isso. O que acontece? Uma empresa ganha uma obra e aí ela coloca alguns itens no seu orçamento global. Alguns itens estão com um preço muito acima dos valores de mercado e alguns itens estão muito abaixo dos valores de mercado. Então, ela executa primeiramente aqueles itens que estão com valor muito acima de mercado e depois, quando ela conclui esses itens, ela abandona a obra. Por isso que é difícil você chamar uma segunda colocada para dar andamento pelo preço daqueles itens que foi cotado, porque ali há um jogo de planilha e isso tem que ser muito bem avaliado e pensado quando a gente for sentar com o gestor ou com outras entidades para a gente achar uma solução para a continuidade das obras. Uma outra causa muito importante que o TCU destaca é a dificuldade dos entes subnacionais em gerir com eficiência os recursos federais, em fazer uma fiscalização, um monitoramento da obra. E aí entra numa questão que a Tricom vem batendo muito, inclusive na ENCRA, eu sou representante da Tricom, na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Inclusive, a Ação 10 trata da questão da capacitação, de se fazer uma capacitação dos nossos servidores, dos gestores, para poder fazer o trabalho do acompanhamento da obra, fazer um bom planejamento, fazer um bom projeto básico em termos de referência, fazer uma boa seleção da empresa. Eu quero dizer para os senhores e para as senhoras que, no tocante à pesquisa do TCU, ele fez 2 destaques importantes. Uma foi a questão das obras paralisadas do PAC. 127 bilhões de obras paralisadas com recursos do PAC. E veja, os senhores e as senhoras, de novo, aquela conclusão. Das 2.194 obras com recursos do PAC, o TCU suspendeu apenas 6. Somente 6 foram suspensas pelo TCU. E a outra questão que o TCU destaca no seu diagnóstico é a questão da paralisação das creches, é a repercussão social que tem a paralisação de uma obra de creche. Nós temos os recursos do Pró-Infância que poderiam ser muito bem aplicados e poderia gerar um aproveitamento social muito grande e, lamentavelmente, houve a conclusão de que 75 mil vagas não foram criadas em razão das obras das creches que estão paralisadas no nosso Brasil. 70 mil creches. Pensem os senhores e as senhoras numa questão fática. Um casal de trabalhadores que recebem um salário humilde e que tem necessidade do pai e da mãe sair de casa pela manhã cedinho, com uma criança pequena, se ela tem uma creche onde ela possa deixar o filho dela e trabalhar, e quando voltar esse casal, pegar o filho na creche bem cuidado e retornar com ele para casa, pensem no benefício social que é uma ação dessa. No levantamento do TCU, demonstra que pelas creches paralisadas, 75 mil famílias deixaram de ter esse benefício importantíssimo. O CNJ também fez esse levantamento, e o levantamento do CNJ é muito parecido com o que foi levantado pela Tricom e pelo TCU, então eu deixo aqui de tecer maiores detalhes. Quando fizemos esse levantamento, qual foi a nossa primeira necessidade? Foi aquilo que a conselheira Heloísa Helena falou. Não adianta estar sentado nessa mesa apenas CNJ, TCU e a Tricom. A questão, para ser resolvida, não está no âmbito do judiciário e dos tribunais de contas apenas. Nós temos que chamar outros atores, nós temos que envolver outras esferas. E aí nós fizemos um primeiro termo aditivo, onde a gente incluiu no Comitê Executivo Nacional outras instituições, e eu entendo que a gente tem que incluir outras ainda, temos que chamar a sociedade para participar, mas nesse primeiro termo aditivo nós já incluímos
o Conselho Nacional do Ministério Público. Os senhores podem imaginar como buscar uma solução para as obras paralisadas se o Ministério Público está conosco nesse programa. Também incluímos a AGU, a CGU, o FNDE, para esse grave problema de obras públicas sem envolver o Legislativo. E o Executivo também, através, nesse primeiro momento, do Ministério da Economia, Ministério da Infraestrutura e do Ministério da Educação. Esses novos atores também tinham levantamentos, eu chamo a atenção aí pelo levantamento da CGU, que foi feito em 2019, portanto, em data diferente do TCU, que a CGU nos mostra aí 165 bilhões de obras paralisadas. Realmente é algo lamentável. Dentro daquele aspecto muito bem abordado pela conselheira Heloísa Helena, nós também nos valemos, embora não sejam partícipes, mas nós nos valemos de informações e de estudos de entidades da sociedade, como é o caso, eu quero dar um destaque aqui, do IBRAOP, que é uma sociedade civil de direito privado sem fins lucrativos, que é constituída de auditores de controle externo dos tribunais de contas, que são engenheiros ou arquitetos. O IBRAOP faz 20 anos agora, eles estão comemorando 20 anos, fizeram um site comemorativo que eu sugiro a todos que deem uma olhada no site do IBRAOP. Realmente, o IBRAOP tem elaborado diretrizes, estudos importantíssimos sobre obras públicas no nosso país, mostrando instrumentos eficientes para o planejamento, para a execução das obras públicas. Realmente, eu aconselho os senhores e as senhoras a visitarem o site do IBRAOP. E, através desses estudos que o IBRAOP fez no tempo, né, a gente pode também identificar alguns motivos de paralisação de obras públicas que o Instituto concluiu e que batem exatamente em conformidade com aquilo que a Tricom, o CNJ e o TCU levantaram, ou seja, os motivos da paralisação, planejamento inexistente ou ineficiente, limitações orçamentária e financeira, precariedade das unidades de engenharia, isso é fundamental. Volto aí a falar mais uma vez da questão da necessidade da capacitação das unidades de engenharia dos municípios, dos estados, dos entes da federação. O IBRAOP identifica como causa, uma causa que nós identificamos também, que é a questão da corrupção e a vai dar segurança para aquela casa que está atrás do posto policial ou na frente, mas vai tirar a segurança da sociedade. Eu estou contando isso para vocês só para dizer o seguinte. Eu não tinha como me objetar, porque foi uma proposta aprovada na urna, e o que aconteceu com esses 300? Praticamente todos. Alguns tiveram até alguma utilidade. Viraram sala de aula na escola de música do Distrito Federal. Mas praticamente todos, exatamente em razão de a gente veja se não há sobreposição de recursos para o mesmo objeto, a gente verificar se as
da obra estão realmente muito a paralisação de obras, o desvio de recursos, a corrupção. E o que é mais bonito, gente, eu falo com entusiasmo, é que os nossos auditores de controle externo compõem fizeram esse trabalho e depois oferecer sistema de obras públicas desenvolvidas pelo IBRAOP, que se faça um fomento no controle fiscal do artigo 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso é fundamental e a gente vê esse discurso ano após ano e a gente, lamentavelmente, vê algo realmente de resultado nessa fiscalização e nesse controle do que determina o artigo 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vários outros assuntos eu poderia trazer aqui, vários outros dados, mas eu sei que meu tempo está acabando. Eu, como sou disciplinado e como a parte mais importante da palestra foi a primeira parte, eu concluo aqui agradecendo mais uma vez a possibilidade de participar de um evento tão importante como esse e rendendo mais uma vez minha homenagem especialmente à nossa auditora de controle externo, Adriana Portugal, que não pôde participar, mas fez o trabalho, e a nossa querida e competente conselheira Heloísa Helena, com quem eu tenho aprendido tanto todos os dias. Conselheiro, olha, mais uma vez, nosso obrigado, não só pela excelente exposição, né, sobre o tema em si, mas pela própria dedicação e envolvimento nesse tema, nesse trabalho. É um tema muito instigante, né, entusiasmante, eu diria. Eu vou aqui agradecer a atenção de todos. Acho que a gente estourou um pouco o tempo, mas houve uma questão do Eduardo Henrique Lolli, só para esclarecer se seria possível ter acesso na íntegra ao termo de cooperação que foi firmado, da onde veio o projeto Strava. Ele entende que isso poderia ser um modelo interessante de ser replicado. Conselheiro Rainha. Sim, doutor Fernando, esse é um documento público, se eu não estou enganado, está inclusive na página da Tricom, está ali o termo de cooperação. É um documento público, qualquer cidadão pode ter, inclusive o cidadão que acabou de fazer essa indagação. Excelente. Bom, eu vou aqui agradecer a atenção também dos nossos participantes do evento, né? E vou devolver a palavra à doutora Jaqueline para o encerramento das atividades. Sim, muito obrigado, doutora Jaqueline. Eu quero agradecer imensamente ao conselheiro Renato Rainha pela participação, à conselheira Heloísa Helena também pela apresentação. Foi muito bom conhecer o programa, o Destrava. Realmente, eu particularmente não tinha conhecimento dessa iniciativa, que se mostra muito relevante realmente, né, para que as instituições envolvidas trabalhem juntas para levar a termo a conclusão, ou pelo menos o encaminhamento de obras, minimizando aí o impacto, né, no orçamento público. Porque nós sabemos que, como já foi dito aqui, os recursos são escassos, né, então nós não podemos deixar que eles escoem pelo ralo, né, da ineficiência do serviço público. Então foi muito bom conhecer esse programa. Agradeço mais uma vez, doutora Heloísa, doutor Renato. Doutor Renato, eu peço ao senhor que leve os meus cumprimentos também à Adriana Portugal, pela disposição que ela demonstrou em colaborar conosco, e estimo melhoras que ela se recupere logo. Ok? Muito obrigado a todos mais uma vez e nos vemos amanhã. Doutora Jaqueline? Sim, para agradecer também, convidá-lo a todos para estarmos amanhã a partir das 9 horas da manhã para a nossa, infelizmente, a nossa última manhã de conhecimento. Obrigada a todos, um bom descanso, boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.